Podemos sentar, amados? Tem alguém que veio a primeira vez aqui na igreja hoje? Somos todos conhecidos, né? Acho que a nossa fé está aumentando, né? Um dia de chuva, de forte chuva, no domingo de manhã, no meio do feriadão, né? Que foi ruim para muitas pessoas saírem, né? Então, eu acho que a chuva também fez nós ficarmos aqui. As crianças têm a escolinha, né? As crianças têm a escolinha. Então, mas louvemos ao Senhor pela chuva, até pela chuva de pedras que veio, né? Aqueles que acordaram de madrugada, né? Assistiram o espetáculo da chuva de pedra, nem o meu jeito, né? Eu só ouvi. Amém. Glória a Deus. Pai, nós estamos prontos para receber a Tua mensagem nessa manhã. Por isso nós abrimos nosso coração, em o nome de Jesus, Pai. E todo bloqueio que há, nós quebramos agora cada bloqueio em nome do Senhor Jesus, Pai. E queremos ouvir, Senhor, Tu nos ensinar nessa manhã. Assim nós queremos nessa manhã estar diante de Ti, Senhor. Nós que estamos aqui e aqueles que nos escutam em casa, aqueles que vão nos escutar depois na gravação, em o nome de Jesus, Pai. Queremos abrir o nosso entendimento, Senhor, no nome de Jesus, Pai, para que nós não pequemos, como disse o rei Salomão: aquele que anda, aquele que guarda os mandamentos do Senhor, ele não sofrerá nada na sua vida, mas bem pelo contrário, Senhor, Tu nos guarda de toda a ação do inimigo. Por isso, Senhor, fale conosco nessa manhã, que a unção e a graça esteja sobre o Marco. No nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia para quem também está em casa. Bom, eu quero falar hoje sobre dízimos. Para quem estiver em casa, talvez fique um pouco diferente, porque não vai ter a projeção que a gente tem aqui na igreja, mas eu espero que o Espírito Santo fale com vocês também da mesma forma que vai falar conosco aqui. Bom, antes de entrar na palavra mesmo, eu queria fazer uma introdução, né, que é importante. Eu preciso fazer um nivelamento, eu chamei de nivelamento, porque dízimos é um assunto controverso, polêmico, pouco discutido na igreja. Muitas pessoas têm muitas teorias, muitas dúvidas. Então, há um tempo atrás, Deus falou comigo, né, sobre isso. E aquilo que Deus compartilhou comigo, eu queria compartilhar com vocês, né? E antes disso, eu queria saudar a igreja, assim como Pedro saudou, né? Lá em 2 Pedro 1:2 fala assim: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então, também eu quero orar, assim como Paulo orou em Efésios, que fala assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Então, que Deus possa abrir, né, iluminar o nosso coração e trazer verdadeiramente revelação a cada um de nós. Amém? Bom, eu quero esclarecer uma coisa. Por que a gente vai fazer um nivelamento? Por causa do sofisma. Existe o sofisma, né, até dentro da igreja. E o que é o sofisma? O sofisma, segundo o dicionário, essa é uma tradução, né, do dicionário mesmo, fala que é uma argumentação que aparenta vericidade ou veracidade, mas que comete involuntariamente incorreções lógicas. Parece verdade, mas logicamente não é verdade. Essa é a definição de sofisma. Então, para isso, o nivelamento.
E ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, evangelistas, pastores, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então Deus vai preparando a igreja, vai edificando a igreja, né? E Ele prepara pessoas para isso, né? Amém? Então, nesse nivelamento, o que eu preparei? Eu coloquei assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6:19. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Essa parte é bem importante, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, né? Então a palavra de Deus, ela sempre vai nos levar para uma direção, e a direção que Deus quer trazer é que sejamos para o louvor da sua glória. Bom, todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Olha que interessante Paulo falando aos coríntios aqui, né? Que ele quer ver, né, a generosidade que as pessoas têm, e ele está falando de um privilégio de contribuir com a obra do Senhor, né? Todo mundo foi um homem que escreveu ali basicamente quase todo o Novo Testamento, né? Então um homem cheio de sabedoria de Deus, e ele fala que é um privilégio contribuir. E aqui Paulo está se referindo à igreja de Coríntios, trazendo um ensinamento aos gregos, né, daquela época, mas que também serve para nós. Bom, por que eu estou fazendo tudo isso? Porque a gente tem algum entendimento, né? E como eu falei, a gente tem várias linhas de pensamento, e a gente não pode confundir, ou melhor, a gente fala de casa de Deus, né? Casa de Deus, templo do Espírito Santo, casa do tesouro, como a gente já viu diversas vezes. A Bíblia fala que nós somos casa de Deus, está escrito em Hebreus, né? Quem sou eu para dizer que nós não somos casa de Deus? A Bíblia mesmo afirma isso. Mas casa de Deus é casa de Deus. Templo do Espírito Santo vai também ser a casa de Deus, porque o Espírito Santo vive em nós, né? É um tesouro que Deus nos deu, né? Mas a gente não pode simplesmente pegar e confundir as coisas. Por quê? Não confunda templo do Espírito Santo e casa de Deus com casa do tesouro. Por que isso? Lá em Neemias 10:38 tem lá toda assim, a descrição das salas que existiam no templo de Salomão. Existiam muitas salas lá, e uma delas era específica, chamada sala ou casa do tesouro. A gente precisa entender isso, para a gente não ficar confuso, né? O que é uma coisa, o que é outra, né? Porque na Bíblia fala, né, que a gente tem que trazer o dízimo à casa do tesouro. Bom, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Está em Mateus 15:25. Então, eu quero que que o Espírito Santo possa aqui trazer uma revelação para vocês, né? Trazer o entendimento, aquilo que Deus compartilhou comigo. Eu posso dizer para vocês que desde a minha conversão eu aprendi sobre o dízimo, e é uma prática comum na minha casa, né? E então eu quero compartilhar isso com vocês, porque Deus me ensinou bastante sobre isso. Espero que o Espírito Santo também enche o coração de vocês e o entendimento de vocês. Aqui todos nós, né, temos convicção, né? Essa é uma pergunta que eu preciso fazer, né? Que faz parte da família de Jesus. Todos fazem? Eu tenho plena convicção disso, né? Então, amém. Então,
Passa lá, Lúcia. Gente, esse é um estudo, meu pai está aqui até, né, hoje, e esse estudo nasceu de uma conversa que a gente teve há muito tempo atrás, num lugar, né, e de lá para cá Deus tem falado comigo, né, porque é uma coisa que Ele quer que a gente tenha entendimento, né, e em cima disso Deus foi falando, foi trazendo versículos, né? Então assim, parece que vai ser super longo esse estudo, né? Com um monte de versículo. Para quem não está em casa, quem está em casa não está vendo, mas está passando aqui no telão, pelo menos uns 20 versículos aqui a gente vai falar. Mas só para que vocês tenham ideia, aonde tem muita referência na Bíblia sobre isso. Bom, então vamos para a primeira parte, que fala assim. O texto básico que a gente vai ler está lá em Gênesis 14, de 1 a 24. Nós não vamos projetar aqui na igreja hoje, então quem está com a Bíblia também em casa, abre lá em Gênesis 14, de 1 a 24. Primeiro livro da Bíblia. A minha versão aqui é a Almeida corrigida e atualizada. Vamos lá então. Aqui fala assim o título desse texto: Guerra de 4 reis contra 5. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adma, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos eles se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Quedorlaomer, porém no 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim e os Juzins em An, e os Emins em Savé Kiriataim, e os Eroeus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta, passaram junto ao deserto, e de volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que moravam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra, de Admá, de Zoboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram nesses poços, e os restantes fugiram para um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abraão, o hebreu, e este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abrão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até
Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Versículo 17. Quando Abrão regressava depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo. Ele criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: juro pelo Senhor, Deus Altíssimo, que criou céus e terra, que nada tomarei de tudo o que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abraão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Amém, igreja? Então aqui a gente vê um texto, de um homem muito importante na Bíblia, que é Abraão, que é o pai da fé. E nessa parte da Bíblia é a primeira vez que aparece a palavra dízimo. Tá? E aqui a gente vê que Abraão, ele foi resgatar o seu sobrinho, ficou sabendo que o sobrinho dele foi preso, e ele, com 318 homens valentes, nascidos na casa dele, foi lá e trouxe de volta tudo isso. E o engraçado aqui, não sei se vocês perceberam, é que o rei de Sodoma, vai lá e encontra ele junto com Melquisedeque, Abraão se encontrou com Melquisedeque, e o rei de Sodoma lá já vem, depois que Melquisedeque abençoa ele, o rei de Sodoma já vem e já meio que afronta Abraão ali, querendo pedir de volta as coisas dele, E Melquisedeque nem fala nada, A gente vê aqui um relato que Melquisedeque deixa Abraão tomar conta da situação, e Abraão, com o Senhor ali dirigindo as palavras dele, dá uma resposta super à altura para ele, Não queria nada de volta. Então, quem era Melquisedeque nessa história? Ele era rei e sacerdote de Salém, que é a antiga Jerusalém. Melquisedeque é um homem que não tem genealogia. Na Bíblia não fala de onde ele veio, de onde ele foi, Não conta quem esse homem é. Mas Melquisedeque significa rei da justiça. Meu rei é justo, rei justo aos olhos de Deus. E Salém é a antiga Jerusalém, que significa paz. Tem alguma semelhança aqui com Melquisedeque, rei de justiça, meu rei justo aos olhos de Deus? Tem alguma semelhança, A gente vê no texto que a primeira coisa que esse rei faz é trazer pão e vinho. Ele vem ao encontro de Abraão, no Vale dos Reis, do rei, e ele vem ao encontro, mas ele não vem de mãos vazias, Ele vem, é engraçado a gente perceber isso, O cara está vindo ao encontro de alguém ali, já está trazendo pão e vinho. E eu quero dizer para vocês que esse homem, ele representa um tipo de Cristo, Os historiadores, teólogos, eles falam que ele é uma representação de Jesus na Bíblia. E a gente sabe isso, que é uma representação, porque a Bíblia, na realidade, ela quer mostrar Jesus do Velho ao Novo Testamento. Ela representa, é tudo sobre Jesus, E com Melquisedeque não podia ser diferente, Esse homem representando ali é Jesus. E aí ele traz pão e vinho, E a primeira coisa que ele faz, ele convida Abraão a ter comunhão com ele. E em seguida,
abençoa Abraão. Por que comunhão, né? Porque o pão e o vinho representam a comunhão, né? Eles iam cear juntos ali. Então é importante, são coisas importantes, né? A gente já viu Jesus fazendo isso, né? Trazendo pão, vinho, dividindo, né? Por isso que Melquisedeque é uma figura bem importante. Bom, Abraão era antes da lei, mais ou menos uns 430 anos, e o dízimo foi instituído na lei mosaica. Para quem não sabe, o dízimo, de forma de ordenança, ela foi entregue por Deus no Monte Sinai a Moisés. Só que a gente vê a primeira vez que ocorre a palavra dízimo na Bíblia lá com Abraão, 430 anos antes de Moisés. Então, não tem a ver com a lei, né? Porque Abraão não conheceu Moisés e não sabia da lei, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento. Então, a lei foi dada, né, a Moisés, e os levitas, por que isso, né? Porque os levitas da tribo de Levi, eles não receberam herança por parte de Deus de forma de terras. Tá? Deus instituiu a herança dessa forma para as tribos de Israel, e a tribo de Levi foi uma tribo que não tinha como herança terras. Então eles recebiam por parte das outras tribos outras ofertas. Lá em Levíticos 27:30, nós podemos ver essa ordenança dada no Monte Sinai a Moisés. E isso daí sim fazia parte da lei de Deus como um todo, né? Não é simplesmente os 10 mandamentos, a gente vai falar sobre isso, tá? Porque a lei de Deus é todo o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E também trata-se de um livro específico, porque lá em Josué 24:26 fala que Josué escreveu tudo no livro da lei, né? Então a gente também tem essa referência. Lá em Números 18, 25, 27, vemos mais indicações sobre a questão do dízimo, da herança, como que se deveria ser dividido, repartido com os levitas. Também em Deuteronômios 14, de 24 a 25, e 2 Crônicas 31, 5, tem essa referência. Mas vamos para o primeiro livro, que é Números 18, 25 a 27, que fala assim: O Senhor disse depois a Moisés: Diga o seguinte aos levitas: Quando receberem dos israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Esta contribuição será a do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. No segundo livro, Deuteronômios 14, de 24 a 25, fala assim: Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, pelo seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem os dízimos por prata e levem a prata ao local que o Senhor Deus tiver escolhido. Que interessante aqui, né? Deus pedir para trocar o dízimo por prata e levar a prata daí à casa do tesouro. Por quê? Porque o dízimo também era dado de uma forma diferente, como a gente tem hoje, né? Hoje a gente trabalha, recebe dinheiro e aí daquilo ali a gente tira. Mas antigamente, né, existia muita agricultura, né? Trigo, enfim, tudo que é tipo de plantação, gado, ovelhas, e isso era dado também como dízimo, né? A 10ª parte daquilo ali também era dado a Deus, né? Só que se fosse muito, se Deus tivesse abençoado muito, né, e fosse demais para levar até onde Deus tinha instituído o local de recolhimento do dízimo, trocaria por prata e levaria a prata, que era algo com valor, né? Só que numa quantidade menor, mais fácil de se carregar. Em 2 Crônicas 31, 5, fala assim: Assim se divulgou essa ordem. Os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo o que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Veja que Deus, né, ele tem prazer em abençoar, né? Tudo é em grande quantidade aqui que a gente está vendo, né? No texto de Gênesis 14, vemos Abraão dizimando, inspirado pelo Espírito de Deus.
mesmo antes de ter recebido a confirmação da promessa. E sim, ele estava em dúvida ali ainda, porque a promessa que Deus dá para ele de ser pai de multidões, né, ela vai ser confirmada lá em Gênesis 15, de 5 a 6, a qual ele recebeu por fé. Mas em Gênesis 12 é que verdadeiramente ele recebe a promessa de Deus. Mas ele ainda não tinha filhos lá, né? E lá em Gênesis 15, 5 a 6 fala assim: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. A Bíblia também diz em Gálatas 3, de 26 a 29, que por meio da fé em Jesus Cristo somos filhos de Deus. E no versículo 29 especificamente fala que somos de Cristo por fé. Também somos descendência de Abraão. Bom, Abraão, ele foi um homem muito rico. Todos sabem, conhecem a história de Abraão? Todos concordam comigo que Abraão foi muito rico? Foi muito rico. Isso está escrito na Bíblia, tá? Gênesis 13, 2 fala assim. Eu vou ler para vocês, para não ficar dúvida. Gênesis 13, 2 fala: Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Também, e abençoado por Deus. Abraão foi um homem muito rico, muito generoso. E também fala um pouquinho mais adiante aqui, ó, que eu anotei, que fala assim, ó, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. Também tinha, quer dizer também que Abraão também tinha tudo isso, né? Ao ponto deles já não podiam viver juntos, tiveram que se separar de tanta coisa que tinha os dois, né? Cada um tinha lá um bom bocado e eles não puderam mais viver juntos e aí eles se separaram. Mas a Bíblia confirma pra gente que Abraão era muito rico mesmo. E também, além de rico, né, ele era rico porque ele era abençoado por Deus, né, lógico, né? E da mesma forma, ele, Jesus, quer nos abençoar. Só que eu não quero dizer aqui para vocês que o dízimo vai nos fazer ficar ricos. Essa não é a proposta de Deus. Não existe essa troca, né? E também não quero que vocês pensem que é uma troca, tá? Mas, porque essa não é a razão principal. Mas é claro que Deus quer que você seja abundantemente suprido. Isso está lá escrito em 2 Coríntios 9, 11, na NVI, versão NVI fala: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Então assim, a gente precisa orar a Deus, né, para que essa palavra, não é eu que estou dizendo, né, é Deus que está dizendo. Isso está lá em 2 Coríntios 9, 11, que Deus prometeu isso para cada um de nós, né? Então a gente tem que, eu não vou dizer cobrar a Deus, mas Deus, é a tua palavra, né? Me faz ter essa prosperidade para eu também ser generoso e que isso tudo resulte em louvor, ações de graças a Ti. Eu coloquei uma observação, né, baseado em 2 Coríntios 9, 11, que fala que Deus não nos quer avarentos. E a definição de avarento quer dizer que é aquele que é obcecado por adquirir ou acumular dinheiro. É a pessoa sovina, que não quer ser generoso. Mas Deus não nos quer assim, né? Porque a gente viu aqui que Deus, ele é generoso, né? E Deus, se a gente vê na Bíblia, Deus foi generoso com todos os homens, né? A gente está pegando um exemplo bem específico aqui de Abraão. E a Bíblia, eu li para vocês aqui, que ele era um homem muito rico. Muito. Não era pouco, era rico mesmo. Tinha muito. E da mesma forma, Deus não nos quer assim, Ele quer nos abençoar. Então, mas qual então é a primeira razão para a gente dizimar? É demonstrar e proclamar como Jesus é grande. Essa é a primeira razão da gente dizimar. A gente vai mostrar que Jesus é grande. Isso faz parte da nossa adoração. E adoração não é só cantar louvores para Deus. Adoração é viver a palavra de Deus, é se comprometer com o reino, é andar em submissão ao Espírito Santo, sendo dirigido pelo Espírito de Deus.
e fazendo a vontade de Deus, né? Assim como o Egon leu aqui no início, o versículo de abertura de Eclesiastes, né? Deus promete para a gente segurança, né? Proteção. Então faz parte da nossa adoração, nosso estilo de vida, né? Dizimar. Por quê? Porque a gente vai proclamar que Jesus é grande. E a segunda razão é para sermos mais abençoados e que os nossos filhos também sejam abençoados. Lá em Hebreus 7:9 fala de Levi sendo abençoado. E quem é Levi? Levi nada mais é do que bisneto de Abraão. Olha que legal a cronologia, né? Deus nos abençoa e Ele faz a bênção ir para frente. Para o meu filho, para o meu neto e para o meu bisneto, né? Está aí. A geração de Abraão. Quem foi? Abraão foi o primeiro a dar o dízimo, mas acabou respingando em quem? A bênção de Deus lá no bisneto dele, né? Não, claro que chegou no bisneto, né? Mas o filho foi abençoado, o neto foi abençoado e o bisneto foi abençoado. Então vê que é progressivo, né? Com Deus a coisa é progressiva. Lá em Hebreus 7, de 5 a 6, fala sobre o sacerdócio levítico, né? Tinha uma tribo de Israel que foi chamada para o sacerdócio, e essa tribo foi a tribo de Levi, e não a de Melquisedeque, né? Que a gente viu que era rei e sacerdote, né? E fala assim, Hebreus 7:5: a lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Veja que aqui está dizendo sobre Melquisedeque. Melquisedeque não era da tribo de Levi. Melquisedeque, como a gente leu aqui, era um homem que não tinha genealogia, não diz onde ele vem e para onde ele foi, né? Mas representava aqui alguém bem importante. E ele abençoou, né, aquele que já tinha recebido a promessa de Deus, de ser pai de multidões. Mas aí a gente viu aqui que a bênção progrediu e chegou até o bisneto de Abraão. Melquisedeque, então, não procedeu de Levi, mas foi o próprio Deus quem o chamou. Vamos ver isso em Hebreus 5. Tá? Por quê? Porque o sacerdócio é uma coisa bem específica também. E não é qualquer um que se levanta, eu sou sacerdote aqui, ponto. Ninguém se estabelece isso. Isso é uma coisa que é dado por Deus. E está escrito lá em Hebreus 5. Hebreus 5 fala: porque todo o sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então olha a função do sacerdote aí, né? E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Então aqui nesse texto a gente vê que não é uma coisa dada por homem, ou o homem vai lá e se levanta e eu sou e ponto final. Não, isso é dado por Deus, né? Ninguém quer essa honra, ou melhor, até existem pessoas que querem, mas essa honra ela não vem de homens, ela vem de Deus. Deus é quem levanta. Agora, quando a lei veio, Deus deu um sacerdócio para Israel, um sacerdócio levítico. Daí quando entrou Moisés, Deus instituiu daí na lei um sacerdócio da tribo de Levi. Então ele levantou um sacerdócio levítico, deu a lei, os 10 mandamentos para Israel, e não só os 10 mandamentos, né? E na lei existem muitos dízimos, mas a gente não está falando aqui do dízimo da lei. Ou melhor, não deveríamos estar falando do dízimo da lei, mas em sim do dízimo de Melquisedeque. Esse é o que importa para a gente, né? Que é a primeira vez que aparece a palavra dízimo é perante Melquisedeque. E também, se a gente for ler a Bíblia e prestar atenção, talvez alguns prestem atenção,
E pensem, tá, mas Abraão deu o dízimo só aquela vez lá, porque depois não aparece mais, né? Não, eu creio que Abraão foi uma prática que ele seguiu, porque foi dirigida pelo Espírito Santo. Ele não era obrigado àquilo ali. Não existia uma lei que determinava, vai lá e dê a 10ª parte de tudo que tu tem. Né? Abraão recebeu aquilo pela inspiração do Espírito Santo. Então, eu creio, por fé, é minha inferência aqui, é o meu pensamento, que ele seguiu nessa prática, porque ele recebeu uma revelação do Espírito Santo de Deus. Então, para ele se tornou uma prática a seguir. Por quê? Porque ele tinha ciência plena que ele tinha sucesso por causa de Deus. Ele tinha riqueza porque Deus o abençoava. E o que ele fazia com isso? Dando o dízimo, ele mostrava gratidão. Isso é importante para Deus. Ele entendeu que Jesus é sacerdote para sempre. Ele tinha crido no Evangelho quando Deus mostrou para ele. Né? Quando a gente lê essa passagem da Bíblia, que Deus fala para contar as estrelas, é porque antigamente as estrelas contavam uma história. Né? Os astros, como a gente conhece, infelizmente hoje pelos signos, contavam uma história do que ia acontecer. É por isso que Deus manda ele contar as estrelas. Não é para contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá quantos mil, né, vai ter. Não tem como contar isso. Mas era para contar a história que os astros traziam. Da Virgem, Câncer, o Leão, né, toda aquela representação. Isso conta a história do Evangelho. E Abraão entendeu aquilo ali. Deus revelou isso também para ele. Né? Não tem nada a ver com signo, né? Infelizmente hoje foi deturpado, mas antigamente era assim que a história era contada. Então Abraão, ele creu nesse evangelho, né? A Bíblia fala que ele creu e isso foi imputado, né? Nele. É um herói da fé. Gálatas, isso está escrito lá em Gálatas 3:8. Veja que, vamos ver o que diz lá em Hebreus 7:8. Diz assim: No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é quem se declara que vive. Olha que importante essa palavra aqui em Hebreus 7:8. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais, mas no segundo é aquele que se declara que vive. Que se declara que vive. Olha o tempo verbal aqui. Se ele vive, né, aqui está falando de Cristo, como sacerdote da ordem de Melquisedeque. Por isso a gente sabe que ele vive, correto? Nós queremos que Jesus vive, né? Então está falando de Cristo aqui. Não está falando de outra pessoa, não está falando especificamente de Melquisedeque, né? Aqui nós estamos agora remetendo a Cristo. Note, se fosse um homem comum, estaria morto, quando Paulo falou em Hebreus. Também os historiadores falam que Hebreus foi escrito, né, por Paulo. Eu também creio pela linguagem. Mas o fato é que existe esse relato na Bíblia, né? Sabemos que ele estava falando de Cristo, pois sabemos também que todo homem morre. Então, se ele vive, usando esse tempo verbal, ele continua a receber os dízimos, pois Jesus é eterno. E assim nós proclamaremos também que ele vive e o adoramos com os nossos dízimos. Ou seja, nossos dízimos, então, fazem parte da nossa adoração a Jesus. Parece redundante, né, que eu falei isso antes para vocês, mas eu quero frisar. O dízimo é um ato de fé também. Essa madrugada o Bacon falou que eu fiquei acordado, realmente eu fiquei acordado, né? Deus ficou falando um monte de coisa para mim, eu compartilhei com a Lu hoje de manhã no café da manhã, né? Que o dízimo, ele também é um ato de fé. E a Bíblia fala que se a fé não tiver ação, ela é morta, né? Então a gente também precisa colocar essa ação em prática, né? É importante. Jesus, lá em Mateus 23, ele disse para não esquecermos da prática do dízimo. E olha o que ele fala. Ele fala assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, conhecem tudo da lei, sabem tudo que está escrito lá, de cor e salteado, mas vocês dão o dízimo da hortelã, do coentro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, não omitindo
aquelas outras, falando do dízimo, cominho, né, assim por diante. Então Jesus, ele adverte, aqui ele está advertindo os doutores da lei, quem realmente conhece lá a letra mesmo, né, todos os dízimos de toda a lei de Deus, né? Só que Jesus está dizendo, olha, é importante vocês fazerem isso, sendo fiéis, operando a misericórdia, praticando a justiça, mas não esqueçam, continuem fazendo isso, mas não esqueçam dos dízimos. Jesus está advertindo aqui. Se serve para essas pessoas que são doutores da lei, né, conhecedores profundamente da lei, também serve para a gente. Vamos pensar então, lá em Apocalipse 22:3, fala ali, né, em Apocalipse, está falando da Nova Jerusalém, para onde a gente, né, quer ir, né? Todo mundo quer ir para Nova Jerusalém, né? Eu quero. Amém? Então fala assim, lá em Apocalipse 22:3. Já não haverá maldição nenhuma. Já não haverá. Está falando aqui de futuro, né? Não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Diz que o mundo hoje, que aqui no mundo ainda existe maldição, porque aqui nesse texto de Apocalipse está usando o tempo no futuro. Se lá não vai haver, é porque aqui existe, logicamente falando, certo? Todo mundo concorda comigo? Né? Logicamente é o que a Bíblia está nos remetendo aqui, nos ensinando. Então, como está no futuro, significa então que a terra está sob maldição. E embora sejamos abençoados por Deus em tudo o que fizermos, isso está descrito lá em Deuteronômios 28, vocês não precisam abrir, mas leiam em casa, Deuteronômios 28, vai falar que nós somos abençoados em tudo que formos fazer, e sejamos redimidos da maldição por Jesus, que também está descrito lá em Gálatas 3:3, e a bênção de Abraão está em nós, o mundo está amaldiçoado. E aquilo que é do mundo também carrega esse peso. Então, trazendo para os nossos tempos atuais, como a gente viu que se o dízimo fosse muito grande, né, para a pessoa trazer, ela trocaria por prata, vamos agora transportar aqui para o nosso tempo. No nosso tempo, nós trabalhamos e recebemos dinheiro, né? Então, esse dinheiro, ele é feito de um elemento do mundo que a gente vive. É feito de celulose, é feito de papel. Papel é árvore que está plantado na terra, que carrega, infelizmente, essa maldição. Por quê? Porque em 1 João 5,19 diz que o mundo está sob o poder do maligno. Certo? Né? E também em Lucas 4, de 5 a 6, o diabo afirma que os reinos foram dados a ele e ele pode dar a quem quiser. E o diabo não falou isso para qualquer pessoa, falou para Jesus quando estava tentando Jesus. Todos os reinos me foram dados e eu posso dar para quem eu quiser. Né? Ele até fala para Jesus, te prostra, me adora, que eu vou te dar o que tu quiser. Então aqui a Bíblia está dizendo que em Lucas 4, 5, 6, que está tudo na mão de Satanás, porque assim foi estabelecido. E em 1 João 5,19 fala que o mundo está sob o poder do maligno. Então a gente precisa pensar nisso. Se a gente recebe o dinheiro como fruto do nosso trabalho, e o trabalhador é digno de seu salário, a Bíblia também fala isso, né? A gente precisa fazer algo em relação ao conhecimento que a gente está recebendo aqui agora, né? Então é urgente santificarmos o que Deus nos dá como fruto do nosso trabalho na terra. Veja em Romanos 11,16, diz assim: se as primícias são santas, o resto também o é. Se a primícia é santa, o resto também o é. E o que é santo, ou seja, separado por Deus, a definição de santo é ser separado por Deus, o diabo não pode tocar. Isso continua lá em 1 João 5,18, ou melhor, antecede 5,19, que diz que o mundo está sob o poder do maligno. Então, se as primícias são santas, o resto também é, e aquilo que é santo, ou seja, separado por Deus, o diabo não pode tocar. Existe um segredo, né, um mistério aqui que a gente precisa se apropriar disso, né? Então, eu quero falar para vocês
que é muito importante essa santificação daquilo que Deus nos dá como resultado então do nosso trabalho, certo? Mas para a gente entender o porquê do dízimo, o que quer dizer dízimo, a gente vai entrar, que eu chamei de uma segunda parte desse estudo. Então eu quero falar da 10ª parte e o porquê do número 10. Por que dízimo quer dizer a 10ª parte de algo, mas por que Deus pensou no número 10? Porque existe um significado importante. E esse não é só simplesmente importante, é super, mega importante para Deus o número 10. Tem um significado muito pesado, muito, e eu quero compartilhar com vocês. Por quê? Porque ele nada mais ou nada menos representa o todo para Deus. O número 10 representa o todo, e a gente vai ver isso na Bíblia. E eu quero mostrar alguns exemplos para vocês que falam do número 10 como sendo um exemplo do todo para o bom e para o mal, também tem. Está tudo na Bíblia, tá? Não estou inventando nada aqui, isso aqui está tudo na Bíblia. E o primeiro exemplo fala lá Abraão, que Abraão enviou o seu servo para encontrar uma noiva para o seu filho Isaque, certo? Então, lá em Gênesis 24:10, a gente tem esse exemplo do número 10 como o melhor, que fala assim, Gênesis 24:10. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens do seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. O servo dele tomou 10 camelos. Olha que detalhe interessante, né? Podia ser qualquer número ali, né? Mas não, Deus quis que fosse o número 10. E outra, vamos pensar, a gente leu aqui lá em Gênesis 13, que Abraão era muito rico, tinha muita coisa, né? Tanto ele quanto o seu sobrinho Ló, ao ponto deles tiverem que separar, porque não dava mais, não comportava mais viver junto de tanta coisa que tinha. Aí eu pergunto para vocês, em 10 camelos, serviria tudo de bom que Abraão tinha para levar para a noiva? Alguém acha que serve? Em 10 camelos, tudo que ele tinha? Logicamente não, né? Não tem como colocar 10, por mais que tu empilhe em cima dos camelos, não tem como. Ele era muito rico, tinha muito ouro, muita prata, muito gado, ovelha, não tinha como, né? Não tinha como. Então, Abraão tem esse exemplo, nos mostra esse exemplo que Deus usou com Abraão, né? Usando o número 10, para representar ali o todo que Abraão tinha para levar, para oferecer para a noiva de Isaque. Um segundo exemplo está lá em Êxodo 20, que fala sobre os 10 mandamentos. Então Deus dá os 10 mandamentos para Moisés, mas por que 10 foram escritos? Por que 10, né, escritos nas pedras, né, que foram dadas para Moisés? Porque ele representa todos os mandamentos de Deus. Mas os mandamentos de Deus não são só 10 mandamentos, são 613 mandamentos ao todo, né? Mas por que daí é só 10? Porque o número 10, como a gente já viu aqui, representa o todo, certo? São os 10 mandamentos escritos ali e mais 603 mandamentos que Deus deu. Porque Moisés ficou 40 dias lá no monte. Eu acho que ele ficou fazendo o que lá? Ele ficou batendo um papo com Deus, né? E Deus foi dando para ele, ensinando ele tudo o que ele precisava saber e o que ele escreveu depois nos livros da Bíblia, né? E não está limitado aos 10 mandamentos. Tem muito mais. Ou vocês acham que foi Moisés que inventou tudo como tinha que ser? Moisés não fazia nada do que ele não tinha recebido de Deus. E por isso que ele escreveu a Bíblia. Ou os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Com todos os mandamentos que Deus ensinou para ele. Então, se você guardar os 10 mandamentos, guardará todos. Mas aqui eu quero fazer um parênteses. Porque na Bíblia fala que nenhum homem é capaz de guardar nem sequer os 10 mandamentos. E não sou eu que estou dizendo isso. Volto a dizer, na Bíblia está dizendo que nenhum homem é capaz de guardar nem sequer os 10 mandamentos. E por isso, a nossa dependência em Jesus, para sermos vitoriosos. Eclesiastes 7:20 fala: todavia não há só um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Se a Bíblia está dizendo isso, né? Lá em Tiago 3:2 também fala assim. O primeiro livro é Eclesiastes 7:20, para quem está anotando. O segundo, Tiago 3:2.
Todos tropeçamos de muitas maneiras. E o tropeçar aqui fala de pecar, tá? Então, Tiago 3,2, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago 2,10 também fala assim: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pesado, né? Então a gente sabe que tem lá um monte de deveres para a gente fazer, só que a Bíblia diz que se a gente tropeçar num só, a gente vai ser cobrado por todos. Tiago 2,10. Um terceiro exemplo, também para o lado bom, né? Esse segundo exemplo também é bom, viu, gente? Porque Deus resumiu, né? Imagina a gente saber 613 mandamentos, né? Ia ser difícil, né? Acho que a gente mal sabe os 10 aqui, né? Mas enfim, Deus resumiu, condensou em 10, que é representando para ele o todo, né? Se a gente conseguir esses 10, tu tá faceiro, ele está cumprindo tudo. Também tem um terceiro exemplo, pro lado bom do número 10, que está lá em Gênesis 45, do 19 ao 23. Gênesis 45, 19 ao 23. Fala assim. Aqui fala da história dos espias, né? As 12 tribos de Israel foram separadas, foi eleito lá um príncipe de cada família para espiar a terra prometida, né? Então eles foram lá. E fala assim: mande-os também levar carruagens do Egito. Perdão, me confundi aqui. Vamos voltar um pouquinho. Aqui vai falar de José mandando buscar o pai dele, né? Eu vou chegar nesse outro exemplo. Daí vai ser para o lado ruim. Esse aqui ainda é bom. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e o seu pai. Aqui é a história de José, quando José se revela aos seus irmãos, e aí ele quer trazer o pai dele de volta, né? Então, ele dá uma ordem aqui. Lembrando que José era o segundo homem mais poderoso do mundo naquela época, né? O Egito era a nação mais poderosa do planeta Terra naquela época, e José foi agraciado por Deus e foi colocado como o segundo homem no comando da nação. Então ele dá essa ordem: não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim, o seu irmão, deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor que havia no Egito. Com o melhor que havia no Egito. E 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. De novo, a gente encontra o número 10 aqui, né, carregando o que o melhor tinha do Egito. Bom, eu já falei para vocês, o Egito era a nação mais poderosa do mundo naquela época. Todo mundo conhece o Egito, né? E conheceu a glória que o Egito teve, né? É possível em 10 jumentas carregar tudo de melhor do Egito? Nós estamos falando de ouro, pedras preciosas, especiarias, provisões, as esfinges, tudo que tinha lá. Era muita riqueza, tinha muita coisa, a gente não tem nem ideia ainda tudo que tinha. Mas o fato é possível carregar 10 jumentos com tudo de melhor que essa nação tinha para levar para o pai de José? Não é, né? Vocês entendem que é uma representação do todo aqui? Todos estão compreendendo isso? Que o número 10 representa o todo para Deus? Por isso que ele deixou esses segredos na Bíblia para a gente, né, ir se deleitando nisso. Então, eu não acho possível, né? Claro que não é possível a gente carregar lá 10 jumentos com tudo que há de melhor no Egito. Então, isso é uma representação do todo. Agora sim, a gente vai ver um quarto exemplo de como o número 10 pode ser agora para o lado ruim, vai pesar para a balança para o outro lado, mas tendo a mesma importância para Deus, né? O número 10 é um número de super importância para Deus, como a gente viu antes. Lá em Números 13, 25 em diante, fala assim, eu vou ler para vocês aqui, Números 13, de 25 em diante.
aqui fala sobre o relato dos espias. Essa é a história que eu comecei antes para vocês ali. Que Moisés destaca lá os 12 príncipes para espiar a terra prometida. E aí eles voltam e dão o relato do que eles viram. Fala assim a Bíblia lá em Números 13, 25. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo, todo mundo se lembra aqui, né? Eles trouxeram um cacho de uva tão grande que 2 lá, o homem tiver que carregar lá atravessado, de tão grande que era. Então a terra realmente manava leite e mel, era super abençoada. Estes são os frutos dela, mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as terras são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitavam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar, na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vemos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Continuando em Números 14. Então toda a congregação, prestem atenção aqui, então toda a congregação se levantou e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, e por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam presas? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltarmos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo desta terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deveriam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. Olha que interessante, em Números 14, 10, falando que apesar disso, de ele querendo incentivar todo mundo com palavras que realmente eram verdadeiras, porque Deus tinha prometido para eles aquela terra, toda a congregação foi contaminada por quem? Por quantos? Eram 12, só 2 se livraram. Quantos que contaminaram toda a congregação? 10. Viu como representa o todo? Aqueles 10 representaram o todo. Bom, então, o que a gente aprende com esses exemplos todos? Que o número 10 para Deus é importante, porque ele está representando nada mais, nada menos que o todo para Deus. Então, quando a gente dá a 10ª parte de tudo que a gente tem ou recebe, ou melhor, de tudo que a gente recebe,
de Deus, né? Vamos ser franco, né? A gente recebe de Deus, tudo é dele, né? A Bíblia diz que o ouro, a prata, tudo que há na terra é dele. E ele generosamente compartilha conosco, né? E ele está nos pedindo que a gente devolva a 10ª parte daquilo ali. Então, se a gente devolve a 10ª parte para Deus, isso vai representar o nosso todo para ele. Porque assim ele estabeleceu, certo? Vocês entenderam isso? Que se 10 jumentos representa levar o todo do Egito para entregar para o pai de José, como os 10 espias aqui contaminaram toda a congregação, está representando todo. Se nós der a 10ª parte de tudo que a gente recebe, também vai estar representando o nosso todo, tudo que nós recebemos de Deus. Concordam comigo? É lógico, né? Está fazendo sentido, né? Então, por isso que não existe essa... É um mistério esse número, mas aqui está revelado, porque Deus deixou, né, a revelação em vários textos da Bíblia para a gente compreender isso. E nós fazendo isso, representando, dando para Deus a 10ª parte de tudo, representando o nosso todo para Ele, Deus vai cumprir o que está lá escrito em Romanos 11:16 na nossa vida, pois Ele é fiel à sua palavra. Deus, Ele é muito fiel à palavra dele. A Bíblia diz que ele não volta atrás naquilo que ele falou. E lá em Romanos 11:16 fala assim, olha o que Deus fala: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos o serão. Interessante, né? Então, se uma parte da massa ela é santificada, toda a massa é. Para uma árvore, se a raiz ela é santificada, toda a árvore, todos os seus ramos vão ser santificados. Então, a gente dando para Deus a 10ª parte representando o todo que a gente recebeu dele, ele vai cumprir essa palavra, ele vai santificar todo o resto que sobra para a gente. Certo? Amém? Aleluia? Todo mundo concorda com isso? Então, gente, para encerrar esse estudo, né, eu coloquei assim, né? E tem gente que pergunta para Deus: mas Deus, eu devo dar 10% do bruto que eu recebo ou do líquido que eu recebo? Por quê? Essa é uma confusão bem simples, né? A gente fica confuso com isso. Qual que é a diferença do bruto? Vamos pegar um exemplo: R$1.000. Recebi R$1.000, é o líquido. Mas aí a gente sabe que nós temos imposto para pagar, INSS, imposto de renda, ISS, enfim, daí depende da categoria do trabalhador, né? Se é CLT, se é profissional liberal, se é autônomo, vai ter a margem do imposto. Vai descontar lá o que tiver que descontar. Daí sobra o líquido. Vamos chutar lá que sobrou R$800 descontando todos os impostos, né? Recebi 1.000, paguei todos os impostos, sobrou 800. Eu devo dar 10% do líquido ou do bruto? E se Deus perguntasse para ti: tu quer que eu te abençoe do líquido ou do bruto? O que tu escolheria? Eu acho que a gente escolheria do líquido, né? Porque é mais, né? O líquido é mais. Mas essa não é uma regra. Não é uma regra, tá? Quero que fique claro para vocês. Deus está pedindo que a gente dê a 10ª parte de tudo que a gente recebe. Jesus também falou: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Aí cada um ore, peça para o Espírito Santo falar, porque a Bíblia diz que se tiver paz no coração da forma que tu está fazendo, tá certo. Agora, se tu ficou em dúvida, daí dá um passo atrás, conversa com o Pai de novo, deixa o Espírito Santo alinhar bem o teu coração, né, o teu pensamento, e aí tu muda a forma como tu está fazendo, mas se Deus falar contigo. Combinado? Mas pensa nisso. Se Deus te perguntasse: quer que eu te abençoe do bruto ou do líquido? Não é? Mas, volto a dizer, orem ao Senhor e peçam para Ele direção. Isso é um assunto importante para Deus, gente. E se é importante para Deus, é importante para nós também. Malaquias, e eu cheguei justamente onde eu quero chegar, né? Que é o texto bem polêmico na Bíblia. Eu vou chamar de polêmico porque fala ali, né, que o homem está roubando a Deus. Malaquias 3:10. Deixa eu abrir aqui. Malaquias 3:10 fala assim: tragam os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa.
Ponham-me à prova. Mas antes um pouquinho, aqui fala um pouquinho, já fala direto onde a gente deve levar. Mas vamos voltar no versículo 8, que fala: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deus está falando ali. Mas engraçado que aqui fala nesse texto, que o homem faz essa pergunta, mas Deus vai ali e já responde, né? Que o homem está roubando ele no dízimo e na oferta. E aí a gente cai lá no texto, né, na continuação de Malaquias 3:10, falando: tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Por que eu quis colocar aqui? Porque é a casa do tesouro. Eu volto a dizer, lá em Neemias explica todas as salas que tinham no templo de Salomão. Existia um lugar específico para a gente trazer a casa do tesouro. Por quê? Porque lá no Novo Testamento também fala em Atos que todos traziam tudo que tinham, vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, e eles dividiam conforme a necessidade. Mas, gente, o templo é uma coisa que Deus deixou o homem construir para ser adorado, para que todos nós estivéssemos no mesmo local, reunidos com o mesmo coração, com o mesmo entendimento, para louvar Ele, engrandecer o nome de Jesus, em comunhão uns com os outros. Mas lá em Atos havia perseguição da igreja. Eles não podiam se encontrar que nem a gente está se encontrando aqui. Então Deus deu essa estratégia para eles, para que não tivesse falta de nada para ninguém. E aí essa foi a prática que eles fizeram lá. Não tinha um templo específico. Os romanos não aceitavam isso ainda, né? Depois para frente que isso foi se reestabelecer. Templos, né? Templos como a gente conhece hoje. Então aqui fala: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Um outro fato bem legal desse texto aqui, que fala que Deus vai abrir a janela do céu, né? E por que Deus não abre a porta do céu? Porque a janela só se abre por dentro. Para te abrir uma janela por fora, só arrombando. Concordam? Certo? Então, quem pode abrir essa janela é quem está dentro, né? E aqui Deus está sendo claro: eu vou abrir a janela então, porque eu tenho poder, eu tenho autoridade para isso, eu estou desse lado aqui, e eu vou abrir e vou derramar sobre vocês. E aqui também Deus diz para a gente fazer prova dele, né? Se ele não vai nos abençoar muito mais. Mas o que eu quero dizer para vocês é que esse livro de Malaquias não é um livro sobre dízimo. O livro de Malaquias é um livro sobre honra. Se a gente for ler o livro de Malaquias prestando atenção, lá no primeiro capítulo já está falando de honra. Os filhos, os pais, e assim vai. Só que aparece os dízimos aqui. Por que aparece num livro que fala sobre honra? Será que Deus se enganou? Deus pode se enganar? Né? Eu acho que não, né? Porque a honra é algo importante também para Deus. Então, isso é o que estamos roubando de Deus, na minha conclusão. E aí voltamos a falar a casa do tesouro, que é a igreja hoje. Que não roubemos o prazer que Deus tem de nos ver com gratidão no coração. Assim como um pai se alegra de ver um filho sendo grato por todo o favorecimento que ele está recebendo, o pai se alegra disso. Eu sou pai, eu fico feliz. Eu sei que meu pai fica feliz quando eu sou grato a ele por tudo que ele me fez de generosidade, né? O Egon fica com os filhos dele, todo pai fica. Ou estou mentindo aqui? Algum pai não fica alegre com o filho grato? Não, né? Acho que todos os pais ficam. Então, a gente não pode roubar esse prazer de Deus, de ver, ele vê os seus filhos com gratidão no coração, assim como a gente viu lá Abraão sendo grato a Deus, porque, gente, é impossível um homem, já velho, em idade avançada, com 318 homens, vou lembrar vocês, ganhar de 4 reis. É possível 318 homens, por mais valentes que sejam, ganhar de 4 exércitos? Nós estamos falando de 4 reis. E um exército, por mais michadinho que seja, vamos botar lá 1000 homens. Pouquinho, né? Mas já são 1000. Vezes 4 são 4000. Contra 318, é possível? Abraão foi grato a Deus, porque ele sabe que a vitória veio porque Deus deu para ele. Com os 318 homens apenas, não com uma grande multidão. Então que a gente não roube de Deus esse prazer
de a gente mostrar gratidão para Ele. Essa é a primeira coisa. E também na história de Abraão, em Gênesis 14, aqui eu já comentei com vocês, um homem de 75 anos de idade, a gente viu que ele dizimou por gratidão, pela vitória que ele teve, então, contra 4 reinados, com apenas 318 homens. Isto mostra que foi uma atitude realmente de gratidão da parte de Abraão. E que ela não foi feita por uma obrigação de lei nenhuma, porque naquela época não tinha lei. Simples assim, não tinha. Abraão é antes da lei, ponto, não tinha. Então, quem trouxe para ele essa prática, esse ensino, foi uma revelação do Espírito Santo, né, que Deus deu para Abraão. E a gente também precisa se lembrar que Melquisedeque, ele era um sacerdote. Ele se achegava a Deus. E Abraão sabia disso. Certo? A gente viu que o sacerdote ele foi levantado por Deus com uma ordem. Ele tinha uma tarefa, né? Abraão sabia disso. Ele tinha esse conceito, né? E para finalizar, então, de verdade aqui, eu quero ler um texto para vocês. Se vocês quiserem abrir, está lá em Apocalipse 4, de 8 a 11. Apocalipse 4, 8 a 11. Fala assim: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que há e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo o sempre, os 24 anciões se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Olha que lindo isso. A gente vê no céu, né, a adoração que é feita, ações de graça sendo feitas a Deus. Então, que possamos, assim como a descendência de Abraão, ter um coração grato a Jesus pela vitória que Ele nos garantiu na cruz do Calvário. E não te esqueça da justiça e do amor de Deus, pois Ele nos garantiu vida eterna. E não só isso, Deus quer nos abençoar também com o shalom dEle. E o que o shalom representa? O shalom representa um desejo de saúde, de harmonia, de paz, de plenitude, bem-estar, tranquilidade e prosperidade. Gente, prosperidade aqui, nessa palavra, não quer dizer só dinheiro. Prosperidade é ter sobrando em todas as áreas. Saúde, tudo. Deus quer que a gente seja próspero em todas as áreas da nossa vida. Então, e esse é um cumprimento muito comum entre os judeus. Shalom, shalom, né? Eles estão desejando isso tudo. Quando um judeu fala para o outro isso, eles estão desejando tudo isso para ele. Harmonia, saúde, paz, plenitude, bem-estar, tranquilidade, prosperidade para aquele ou aqueles a quem é dirigido este cumprimento. Deus quer nos dar isso. Alguém tem dúvida que Deus quer nos dar isso? Ninguém tem dúvida, né? Todo mundo sabe que Deus é bom, né? E que Ele tem o melhor para cada um. Então, aprenda que dízimos e ofertas são provas de honra, assim como a gente viu no livro de Malaquias. Porque não estaria naquele livro, um livro falando sobre honra, a parte do dízimo, se não tivesse um link, não tivesse conectado à honra. É por isso que está nesse livro de Malaquias. Porque está falando de honra. Então, que a gente aprenda a dizimar e ofertar como provas da nossa honra, colocando Deus em primeiro lugar, como uma expressão de gratidão, por consciência de quem Deus é e o que Ele fez continuamente para nós.
que essa seja a nossa motivação, que essa seja a motivação do coração de cada um, e o sentimento de gratidão, porque a gente realmente é muito abençoado, a gente é muito favorecido e a gente é profundamente amado por Deus. A gente não tem ideia o quanto a gente é, mas a gente é. Que Deus possa, assim como eu orei, como Paulo, como Pedro, né, que Deus possa verdadeiramente iluminar os olhos do nosso coração e trazer essa revelação, essa verdade para a gente, que a gente não cometa nenhum tipo de erro mais nessa área, porque para Deus é importante. Amém? Eu queria chamar o Egon para a gente fazer uma oração, porque Deus é um Deus de segundas chances, né? Todo mundo crê que Deus é um Deus de segunda chance aqui? Eu sou fruto de uma segunda chance, né? Eu vivia no engano e Deus me deu uma segunda chance. Mas eu volto a dizer para vocês, a gente precisa estar em paz com Deus em relação a isso. Mas a gente também não pode ignorar o que foi apresentado aqui, certo? Porque agora a gente tem o conhecimento. Se a gente era ignorante antes, a Bíblia diz que quando a gente é ignorante a alguma coisa, a gente não vai ser cobrado por aquilo. Mas eu acho que ficou bem claro, né, que o número 10 é muito importante para Deus. E Ele quer abençoar todo o resto que fica para a gente. E eu falei para vocês no início que o dízimo é um ato de fé, certo? Por quê? Porque a gente não tem que ficar com medo de receber pouco e aquilo ali vai me fazer falta. Deus não está falando aqui em Malaquias que eu devo fazer prova dele? É errado a gente como filho pedir alguma coisa para o pai que está faltando? Eu acho que ninguém faz isso, né? Ninguém vai passar necessidade com o teu pai do lado, sabendo que teu pai tem o recurso para te dar. Não posso falar com ele, tenho medo dele, ele não vai me abençoar. A Bíblia conta alguma história que Deus deixou de abençoar? Se alguém conhece aí, me fala aí que eu posso rever os meus conceitos, mas eu creio que não. Então que a gente tenha essa revelação, esse sentimento, né? E que a gente nunca fique em dúvida. E se a gente ficar com dúvida, volta para Deus e fala: Deus, estou com dúvida aqui, me ajuda a vencer isso, que Ele vai ajudar a gente a vencer. Então eu quero que o Egon ore, né? Porque Deus, Ele quer corrigir os filhos dele. E agora a gente tem um ensinamento para colocar também em prática aí. Amém, igreja? Sabe, tem um pastor, não me lembro bem, uma vez eu vi ele falando, candidato a genro. Aí ele disse para a filha: ele é dizimista? Se não é dizimista, já está excluído. Deu para entender? Por isso, assim, ó, se tu queres um candidato, se tu tem filhos, filhas, quer um genro, quer uma nora, se eles são dizimistas. Se eles são dizimistas, vai em frente, o resto se ajusta. Mas se eles não forem, eles estão na desobediência. Sabe, pelo que eu vi o Marco falando, eu anotei algumas coisas, né? Disso tudo. Se Deus é o dono de todo o ouro, toda a prata, está lá em Ageu, Ele precisa, Ele quer o nosso dinheiro. Ele é dono de tudo, para que Ele vai querer o dinheiro nosso? Mas se trata de obediência e de honra, de nós, de gratidão. É isso que Deus quer ver. Isso que o Marco abordou aqui. O dízimo é o todo, é a parte do todo. 10% é o máximo, é 10%. Então, nós recebemos muito de Deus. E nós damos, na verdade, pouco para Ele, né? Nós temos uma mentalidade muito egoísta. É para mim, sabe?
Um dia eu vi uma cena, naquela pobreza da África, anos atrás, num lugar de muita fome, muita seca. E aí um repórter estava fazendo uma reportagem sobre aquela seca toda, aquela pobreza. E aí aquele rapaz estava com uma coisinha para comer. Era uma coisa muito singela, ele pegou, dividiu no meio e deu para aquele repórter. Daquilo que ele tinha, era muito pouco, mas o pouco que ele tinha, ele quis dividir com o repórter, sabe? Falando em África, a gente está vendo uma transformação muito grande. O Evangelho tem prosperado incrivelmente lá também. O Silmar, o nosso irmão aqui de Igrejinha, Deus está fazendo milagres, a Leia recebe lá, aqueles também que conhecem ele, tem recebido umas fotos, as plantações de cenouras, de beterraba tamanho da cabeça da pessoa, nunca vi isso, repolhos enormes, alfaces e assim por diante. Assim como Deus tem feito coisas extraordinárias aqui no Brasil, sabe? Estão falando que o PIB brasileiro vai baixar 9 e pouco, é o que a Alemanha está baixando. Porque tem outros países que estão baixando 20 e poucos % depois dessa pandemia. Sabe, nós temos que reconhecer a graça de Deus, o poder de Deus sobre nós. Na terça-feira que vem, nós temos o Café dos Pastores aqui em Canoas. Eu disse, Cláudio, vamos lá na Matias, que eu não quero chegar atrasado, porque a igreja onde nós vamos fazer o café é uma rua complicada para mim, não conheço. E nós fomos ontem lá, e o Cláudio, entramos aqui, Rua da Libertação é o nome, entramos aqui, entramos ali, entramos aqui, perguntamos lá, e os caras dizem, é ali. O que tinha de igrejinha, né, Cláudio? Mais do que obra de macumba, mais do que terreira de macumba, mais do que boteco de cachaça. Está cheio de igrejinha ali, a cada canto tem uma, em inúmeros, infinitos nomes, sabe? Às vezes a gente desconhece isso, mas Deus tem honrado a fé dos brasileiros. E em boa parte desses brasileiros são dizimistas. Dão um dízimo daquilo que ganham e dão um dízimo do seu tempo, mais do que o dízimo do seu tempo. Tem muitos homens e mulheres ali que caminham com a Bíblia ali e vão e pregam esse Evangelho. Aonde eles forem, eles estão entrando, e o Evangelho está entrando. Parece que a gente não vê. A gente olha só as coisas que o diabo bota ali para a gente enxergar. Eu vejo o Senhor fazendo uma obra extraordinária, e cada um de nós é um milagre de Deus, sabe? Por isso, meu amado, não tenha pena daquilo que tu vai colocar no gasofilaço da igreja, porque na verdade tu está honrando ao Pai. Tu está honrando ao Pai, e o Pai vai, na medida que nós honramos ao Pai, Ele abre a janela do céu e diz, é para ti, meu filho, pega. Eu tenho um slogan comigo, eu compro o melhor pelo menor preço, sabe? Eu compro o melhor pelo menor preço, sabe? Vamos ser obedientes a Deus. Não tenha pena daquilo que tu vais trazer na igreja, o dízimo. Não deve dar com pena, sabe? E Deus vai abrir a janela, e Ele repreende o devorador, entende? As enfermidades não podem fazer parte da nossa vida. Eu tenho falado para vocês um slogan aqui,
nenhum membro dessa comunidade pode ficar desempregado e também não pode ficar enfermo. Ou nós cremos no Deus de poder, ou nós cremos em Satanás. Nós cremos no Deus de poder que anda com nós, meus amados. Essa é a diferença. E nós andamos na prosperidade, nada nos vai faltar. Tendo a comida e o vestuário do dia, estejamos satisfeitos, sabe? Esse é o poder de Deus, sabe? Por isso, amados, honremos ao Senhor, trazendo o melhor para o Senhor, sabe? Trazendo o melhor para o Senhor. Um dia eu vi um homem falando, há muitos anos atrás, e ele disse: eu vou no domingo para a igreja com o melhor que eu tenho para me vestir. A roupa do homem era muito velhinha, mas ele honrava o Senhor com o de melhor que ele tinha, e ele queria honrar o Senhor com o coração, sabe? Não é a roupa de grife de milhões que vai honrar o Senhor, mas é o teu coração que vai honrar o Senhor, que nós vamos honrar o Senhor. Muitos de vocês têm sido muito abençoados, porque estão honrando ao Senhor. O Brasil está sendo abençoado, amados. Depois de toda essa coisa da pandemia, o Brasil está passando e vai subir, e vai subir, porque o norte e o sul, o oeste e o oeste estão se convertendo ao Senhor, e estão honrando ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, honrando ao Senhor em obediência, em amor. Isso é amor ao Senhor. Tu crê nisso, meu filho? Amém? Tu crê nisso? Aqueles que ainda têm filhos ou filhas que vão casar, aqueles, ore a Deus: Senhor, só se ele for dizimista, só se ela for dizimista, senão, Senhor, ou ela se converte ou não quero, porque eu não quero maldição na minha casa, eu quero a bênção. Amém. Agradeço a Deus porque o pai está aqui, o Celso, e o Marco, né? Meu genro, é o agregado, né? Que Deus acrescentou. Amém. Olha a Deus. Fique em pé, vamos ficar em pé. Fala assim: Deus Pai, obrigado, porque hoje eu aprendi mais das coisas do reino, e eu não quero ser rebelde, mesmo porque daqui a pouco eu vou participar da ceia. Eu quero ser obediente, um filho obediente, um filho que honra o Pai, um filho que abençoa e que é uma bênção. Por isso, Senhor, eu confesso o pecado da minha linhagem, de nós não termos sido dizimistas, ficamos com o que não é nosso e sonegarmos impostos. Eu confesso mais uma vez este pecado, de não te honrar, Senhor, e honrar Satanás. Mas hoje eu tomo uma decisão, em o nome de Jesus, de tudo que eu ganhar, de tudo que tu me deres, Senhor, eu vou te devolver a tua parte, em nome de Jesus. Não
com aquilo que não é meu, porque 10% são teu. Assim eu peço perdão por mim, pela minha linhagem, pela minha família, em nome de Jesus. E me ajuda, Jesus, a eu cumprir com a palavra de Deus, de eu trazer todos os dízimos à casa do tesouro. E aqueles que gerenciam os valores da igreja, que tu dirija a eles, Senhor, para eles aplicarem naquilo que é pão, no nome de Jesus. E assim, Senhor, eu te agradeço. E me ajuda também a eu ofertar para o reino, que eu seja generoso, no nome de Jesus. Assim eu renuncio todo espírito de avareza, todo espírito de rebelião da minha vida, em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço, meu Pai. E tudo que é falso, que ainda possa estar no meu entendimento, eu ordeno nesse momento que saia agora, saia o espírito da rebelião, em nome de Jesus. Eu te expulso da minha vida, da minha família, da minha casa, dos meus bens, os bens que o Senhor me deu, em nome de Jesus. E eu quero, Senhor, te honrar. Meu Pai, eu te honro e eu te agradeço, em nome de Jesus. E por tudo que tu me dás, eu sou grato. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Amém, amados? Aqueles que ainda têm seus dízimos, podem trazer. Aqueles que querem ofertar, também oferte. E aqueles que estão em casa, que querem fazer a ceia, podem fazer. Tá? E pega o pão, né? Pega o pão, pega o suco. Vamos fazer a ceia agora. Quem é que vai trazer aqui? Olha, é a Ana? O Bira, a Fátima, quem é que vai pegar? Eu acho que nós começamos a compreender o Evangelho, né? Cada dia nós vamos compreendendo mais. Cada dia nós vamos sendo mais obedientes, porque é de glória em glória que o Senhor vai nos transformando, né? É de glória em glória que Deus nos transforma. Por isso, amados, nós temos que fazer as coisas todos conscientemente, né? Como a ceia do Senhor. Nós temos que ter noção o que ela é para nós, o que ela na verdade representa. Tá? Assim como Jesus nos deu um modelo de oração, que é o Pai Nosso, nós temos que compreender realmente e aplicar essa oração na nossa vida. Assim como a ceia, Jesus disse: façam isso, repitam essa ceia, porque quando os israelitas saíram do Egito, depois daquilo, eles sempre fizeram uma ceia.
com aqueles alimentos, as ervas amargas, o cordeiro, os pão asmos. E naquele dia Jesus queria fazer a ceia. Vocês querem colocar? Deixa eu só falar um pouquinho. Ele queria comer a última ceia. E ele pediu que os discípulos aprontassem, arrumassem tudo. E aí ele foi para aquele lugar onde eles estavam reunidos, os 12. Pode ser que tinham mais. E eles estavam naquela forma fazendo aquela ceia. Era a maneira como eles faziam todos os anos. E aí Jesus surpreende, ele pega aquele pão, e aí ele chega para eles, ele parte aquele pão, e aí ele disse: agora comam isso aqui, que isso é o meu corpo. De igual forma, ele pegou aquele vinho que eles tinham, o suco, e disse: isso é o meu sangue. Agora eu fico me pensando, o que eles compreenderam ali? Já pensou nisso? Nós muitas vezes estamos acostumados a fazer uma coisa, agora tu é surpreendido com uma coisa totalmente diferente, como o caso de Jesus. A ceia foi a mesma, eles comeram aqueles pães asmos, comeram tudo aquilo, mas agora ele surpreende eles dizendo: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Mas o sangue de Jesus estava dentro dele, o corpo estava dentro dele. Pensa um pouco. Agora Jesus disse que é para fazer. Então, isso aqui não é mais, isso aqui é o corpo de Cristo, não é mais pão. Isso aqui não é mais suco, é o sangue de Jesus. Entenda, agora isso toma uma forma diferente. Jesus está aqui, representa esse pão, o corpo dele, e isso aqui representa o sangue dele. Então isso tem poder. Isso tem poder. Se nós falamos alguma coisa, sai enfermidade, ela não vai sair, mas sai em nome de Jesus, isso tem uma conotação diferente, tu viu? Tu já experimentou isso, né? Tu já experimentou uma cura, tu já experimentou um capeta sair da... Então, isto é diferente. Interessante que os 3 evangelhos, menos João, falam da ceia. E Jesus, então, está escrito, ele disse: este é o meu corpo que é dado por vós. E ele pega o cálice, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por muitos. Ele derramou o seu sangue por muitas pessoas na face da terra. Isso foi derramado lá, há 2000 anos atrás. E isso é real. Isto é real. Amados, eu quero que tu creia que muitas vezes nós tomamos a ceia e somos curados. Somos curados. Tu crê nisso? Amém? Fala assim: Senhor, nessa manhã eu venho para a ceia do Senhor, não como um ritual, mas por uma obediência. E eu creio
que nesse suco, ele já não é mais suco, ele é o teu sangue, Jesus. E este pão não é mais somente pão, mas ele é o teu corpo. E eu vou fazê-lo conscientemente nesta manhã. E eu te agradeço por aquilo que tu fizeste e fazes na minha vida. Amém? Eu acho que nós podemos distribuir, né? Como cada um pega, né, os elementos e depois que todo mundo tiver, nós vamos. Aqueles que estão em casa podem fazê-lo também, né? Façam, né? Façam. Com isso também nós estamos honrando ao Senhor, repetindo aquilo que Ele diz para nós fazer. Nós obedecemos ao Senhor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tem as crianças lá em cima, né? Eu tinha que ter uma comunicação com eles, não. Vamos fazer com... é, exatamente. Já estão descendo, ó. Vamos tomar todos tomam. Cadê o... Vamos chamar as crianças. Mas não temos um hino aí para cantar enquanto... Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração.
Bebamos todos, meus amados. Bebamos todos. Te exaltamos. Repete isso aí. Te exaltamos. Vamos fazer um grande coral com os anjos do Senhor, adorando o Senhor. Senhor, nos abençoa, Senhor. Nós abençoamos o Brasil, abençoamos nosso presidente, nosso governador, os governadores, os prefeitos, meu Pai, as instituições brasileiras, a economia brasileira, Senhor, a ciência, a medicina no Brasil. Meu Deus e Pai, obrigado por essa nação, obrigado por essa terra que tem produzido tanto, Senhor. Pai, nós te agradecemos por vivermos nesse país, nesse momento, Senhor. Por isso, Senhor, nos ajuda a dar frutos, Pai. Nós queremos frutificar. Senhor, nos envia nessa semana. Nos envia a conquistar almas, Pai. A curar os enfermos, a expulsar os demônios, Pai. Em o nome de Jesus, Pai. Meu Deus e Pai, nos abençoe, faz resplandecer o teu rosto sobre nós, a tua misericórdia esteja sobre nós essa semana. Manda teus anjos nos guardar, Senhor, para que nenhum mal venha sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, em nome de Jesus, Pai. E assim nós saímos daqui nessa manhã, abençoados pelo Senhor, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus amados. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor.